Olá, como vão todos vocês? Eu espero que estejam bem. Quantos de vocês já pararam para analisar como esta suposta modernidade que nós estamos vivendo nos tornou frágeis e sujeitos a uma quase extinção em massa de uma hora para outra, à medida em que nós somos constantemente ameaçados e aterrorizados por notícias dizendo que tudo isso que nós construímos como humanidade pode ruir de um momento para o outro, levando a um caos inimaginável, como notícias semelhantes a esta aqui, que dizem que uma grande tempestade solar pode derrubar a internet e a rede elétrica, tudo explicado por um engenheiro elétrico. Pessoal, isso não é ficção, isso pode realmente acontecer, eu vou explicar esse e outros meios pelos quais isso pode acontecer. Veja só que Biden alertou para cyberataques russos, e também uma matéria lá de 2015 explicando a arma que dispara impulsos eletromagnéticos a partir de avião. Então são vários meios pelos quais nós podemos ver ruir todo esse sistema altamente tecnológico de um momento para o outro. O que seria, por um lado, talvez muito vantajoso para aqueles que pretendem um retorno às tradições antigas, mas por outro lado extremamente apocalíptico, porque certamente muitas pessoas não saberiam aonde buscar sequer alimentos, não saberiam produzir um único pé de milho. Então você imagine o caos e a fome que isso causaria, né? Vamos lá, vamos começar aqui por alguns exemplos desses que pairam sobre nossas cabeças como uma espada, né? Então aqui, dia 1º e 2º de setembro de 1859, sistemas de telégrafo em todo o mundo falharam catastroficamente. Isso numa época em que nós tínhamos apenas telégrafos, né? Aliás, não é bem assim, mas é aquilo que nos é dito oficialmente, pelo menos, né? Quem estuda essas tecnologias alternativas e anacrônicas sabe que isso não é bem verdade, mas tudo bem, não é o foco. Os operadores dos telégrafos relataram receber choques elétricos e papéis do telégrafo chegaram a pegar fogo. Durante a noite, a aurora boreal podia ser vista até o sul da Colômbia. Veja só aonde a aurora boreal se estendeu. Então esse pulso solar, essa tempestade solar, causou uma alteração magnética na Terra, né, levando a catástrofe, né, uma falha catastrófica, como eles dizem aqui, de tudo o que era elétrico para aquela época. Então essas tempestades, eles dizem, ocorrem quando uma grande bolha de gás superaquecido chamado plasma é ejetado da superfície do Sol e atinge a Terra. Essa bolha é conhecida como ejeção de massa coronal. Por isso, pessoal, quando falam da coroa solar, da corona solar, tem palavras aí que nem podem ser ditas, né? Vocês sabem por quê? Quando mostra aquela questão do eclipse solar nesses filmes, eles estão dando um aviso. As pessoas não compreendem do que está se tratando. O diamante, o anel de diamantes. O que é o anel de diamantes? É quando há uma expulsão de uma massa coronal. Só que o que está previsto é algo gigantesco, muito maior do que aconteceu para os tempos do telégrafo. Então, o plasma de uma ejeção de massa coronal consiste em uma nuvem de prótons e elétrons, que são partículas eletricamente carregadas. Quando essas partículas atingem a Terra, elas interagem com o campo magnético que circunda o planeta. Essas são as explicações oficiais. Não é exatamente isso, né? Mas, ao final das contas, tem a ver com o fenômeno solar também. Existe outro fenômeno, que é conhecido como inversão dos polos magnéticos, que não é ficção, não é conspiracy, isso é fato, né, pessoal? Um dia, em algum momento, os polos se inverterão novamente. Isso é uma constante na história do mundo, né? E nessa inversão, que muitos não sabem dizer quanto tempo duraria, outros já chegam a afirmar que duraria 3 dias e 3 noites, durante essa inversão, então haveria também uma catástrofe envolvendo tudo o que é elétrico e, portanto, o que envolve a internet, e algo que resultaria em uma situação tão ou mais problemática do que uma tempestade geomagnética advinda da corona solar. E aí nós vemos algo que começa a levantar algumas suspeitas. Isso aqui é só uma linguagem técnica, né, que eu acho que seria interessante vocês lerem. Eu vou colocar aqui depois para vocês assistirem, caso queiram, né, esses vídeos, para que vocês se interem bem a respeito do assunto.
E aí vocês veem aqui, ó, essa aqui seria a explosão magnética, né, da coroa solar que sai, e aí mostrando como isso afetaria o campo magnético da Terra. Não é exatamente assim, mas é algo semelhante a isso. E aí aqui eles mostram parte de como isso afetaria, né? Tudo o que as pessoas precisariam de auxílio, nada mais funcionaria. Bom, eu vou deixar o link disso aqui na descrição, porque eu quero trazer para vocês algumas suspeitas do que pode estar acontecendo agora. Nós sabemos que nós estamos aí num processo de uma redefinição de muitas coisas. Aquilo que antes era dito, inclusive, abertamente por muitas dessas pessoas da classe dominante, que nós estávamos num processo de redefinição. Por conta do clamor popular, né, que acabou dando munição, inclusive, para as pessoas entenderem, ou consciência, melhor dizendo, para as pessoas entenderem exatamente de que está se tratando, então muitas coisas foram caladas, muitas coisas foram já apagadas. Mas aí nós vemos coisas como essa aqui, ó. Está chegando, Biden alerta para cyberataques russos aos Estados Unidos em meio à guerra na Ucrânia. Isso aqui é uma matéria do mês passado, nós fizemos um vídeo inclusive sobre isso aqui, onde o presidente Joe Biden então pintava uma imagem sombria das intenções do presidente russo Putin na Ucrânia em um discurso na reunião do CEO da mesa redonda de negócios na noite daquela segunda-feira, acusando o Kremlin de implantar essas armas temíveis em sua invasão não provocada. Segundo eles, não teria sido provocada. Bom, ao final das contas, resumidamente, o que diz essa matéria, que eu também vou colocar o link para vocês na descrição, ela está afirmando que há uma grande possibilidade de que, quando ocorrer uma eventual queda da internet, todos devem olhar para Putin, que a culpa será dele e será dos russos. Então, o mundo já tem o seu bode expiatório para isso. E aí nós vemos uma coisa como essa aqui. Estados Unidos agora tem um instrumento, né, que dispara impulsos eletromagnéticos de avião. Como é que é, Jason? Então existe um equipamento que faz isso? Sim, não só esse equipamento de pulso eletromagnético, que é uma BOMPA, existe, como existe também um equipamento que sobrevoa, um avião, né, que pode fazer esse disparo de um impulso eletromagnético que teria o mesmo efeito que essa grande tempestade solar, que também causa impulso eletromagnético. Vocês estão percebendo um padrão que está sendo formado? Isso que eu estou trazendo para vocês. Isso aqui é uma matéria de 2015, não é novidade isso aqui, pessoal. E aí eles dizem, pode até parecer coisa de Hollywood, porque muitas pessoas acham que aquilo do qual nós tratamos aqui é ficção. Eu não trato nada daqui de ficção. Isso aqui é tudo baseado em fatos, embora que muitas vezes a gente pegue os fatos e faça algumas interpretações deles, né? Mas é fato que exista esse equipamento, esse avião que dispara impulsos eletromagnéticos. Isso não é ficção. Então eles dizem, pode até parecer coisa de Hollywood, mas o fruto de uma parceria entre a Força Aérea dos Estados Unidos e a empresa de aviação Boeing não tem nada de fictício. A realidade é muito pior do que a ficção. Junto, os órgãos desenvolveram um equipamento de impulso eletromagnético capaz de destruir sistemas elétricos inteiros sem danificar nada materialmente e nem causar baixas humanas diretamente, porque indiretamente, dependendo do tamanho disso, serão baixas inimagináveis, né? Imagine a fome que isso causaria, as disputas de rua e tudo mais. O equipamento está sendo chamado de CHAMP, sigla em inglês para Counter Electronics High Powered Microwave Advanced Missile Project, nome bem comprido, ou em tradução livre, projeto para mísseis de alto poder de micro-ondas anti-eletrônicos avançado. De acordo com a teoria da aeronáutica americana, o projeto seria útil para cortar a energia elétrica e as conexões de internet, e similares em prédios ou esconderijos usados por... Aí eles dão uma lista aqui de pessoas. Então sempre é o docinho da bruxa. Então nós vamos combater os homens maus com esses equipamentos. Acontece que, eu não sei se vocês já repararam, que para certas classes dominantes, o homem mau é o homem médio, né? Que está aí consumindo, né, o planeta, que seria ou deveria, né, ser reservado para as futuras gerações. Mas as futuras gerações de quem?
uma vez que a sua futura geração, eles querem que tenha a gestação interrompida, e você, na sua velhice, que sofra o interrompimento também. Já tratamos sobre isso aí em outros vídeos. A novidade se trata de um poderoso impulso eletromagnético que tem efeito similar ao de uma B-Nuc, que destrói todos os campos magnéticos de eletricidade no raio do seu alcance. O Champ, por sua vez, faz o mesmo, só que sem as inconveniências das quedas de seres humanos pelas ruas, destruição em massa. Quem já assistiu o filme 11 Homens e um Segredo talvez se lembre do personagem Basher, vivido por Don Cheadle, explicando a função de um aparato bastante similar usado pelo grupo de ladrões do filme para cortar toda a energia da cidade de Las Vegas. Como diz o personagem, é uma BOMBA, só que sem a BOMBA. E o mesmo vale para as novidades dos Mille americanos. Então é isso, pessoal. Tentem ligar os pontos, nem tudo pode se dizer. Aqui eles estão dizendo que uma grande tempestade solar está se aproximando, aqui Biden está apontando para um provável culpado, para o bode expiatório, e aqui nós vemos que eles têm algo que pode causar isso artificialmente. Isso que é dito aqui. Liguem os pontos, tirem suas próprias conclusões e, no mais, se preparem. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.